Olá, tudo bem? Aqui é Kaneshan e eu vou trabalhar nesse vídeo os conceitos de Spring Boot. Nesse vídeo eu quero passar para vocês uma visão de como criar um projeto, fazer suas configurações iniciais, o projeto Maven, como fazer um mapeamento de classes. Como assim mapeamento de classes? A gente vai ver um diagrama de classes e vamos trabalhar a conversão desse diagrama para um banco de dados, fazendo as annotations com JPA, pensando como que é a relação de um para muitos, muitos para um, conceitos de identity. E, além disso, vamos ver como que faz as configurações com classes enums. Por exemplo, se a gente for pensar num sistema que seja para um controle de abertura de chamado, que é muito comum no dia a dia, como o sistema Helpdesk. A gente tem uma abertura de chamado onde tem um técnico, um cliente. No dia a dia da sua empresa, você pode ver, às vezes, uma abertura de chamado. E você vai pensar, é um suporte. Isso, é como se fosse um suporte. Então eu vou trabalhar todos esses conceitos utilizando o Spring Boot como planos de fundo e vendo você evoluir a cada ponto. Vamos pegar esse código, vai ser persistido na base de dados e vamos também fazer um commit, trabalhar os pontos de história. Fica esse convite, se você gostou dessa ideia, segue no vídeo que eu vou passar isso passo a passo com você. Esse vídeo pode ficar muito grande e aí eu vou trabalhar em pequenas partes esse vídeo. E, num total, esse vídeo é a primeira parte de todo esse projeto. Me acompanha, se liga, curte esse vídeo, segue aqui na rede e bora para codar. Bem, vamos começar então instalando a ferramenta que a gente vai utilizar para esse nosso projeto. Aqui no Google, eu vou colocar aqui Spring Boot Tools. Você pode trabalhar com Spring com N ferramentas, por exemplo, utilizando um plugin para o Visual Studio Code, colocando um plugin para trabalhar dentro do Eclipse, ou utilizar uma ferramenta também que é, por exemplo, o Spring Tools, que foi desenvolvido aqui pelo pessoal da VMware para trabalhar com Spring. Ou, além disso, você pode ainda utilizar o IntelliJ. Eu vou utilizar com vocês o Spring Tools, beleza? Eu já tenho instalado, não vou dar sequência de instalação, então você só fazer o download e instalar. Outra ferramenta que vamos utilizar aqui. Como que a gente faz para criar um projeto? Geralmente lá no Eclipse, ou no Visual Studio Code, ou qualquer outra ideia, você pode vir aqui no File, New, né, e fazer a criação. Podemos fazer por esse caminho. Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar o inicializador de projetos pela própria Spring. Então eu venho aqui e coloco Spring Initializer. Você já vai pegar o primeiro link aqui. E aí você vai fazer a configuração de como que vai ser esse projeto. O que eu vou utilizar nesse projeto? Eu vou utilizar o artefato de dependências lá do Maven, a linguagem vou utilizar Java, o Spring Boot vou utilizar a versão 3.3.4 e aí você coloca os metadados do teu projeto. Nesse exemplo aqui eu vou colocar com ponto, o nome meu, Kaneshan, o artefato, como a gente vai criar um projeto que é um sistema de helpdesk, né? Então eu vou colocar aqui que é helpdesk, ok? Você quer colocar uma descrição? Pode colocar. Eu vou colocar, por exemplo, então, abertura e controle de chamados, ok? Project name tá ali com ponto seu nome, né? Ponto helpdesk. O package dele vai ser jar e a versão do Java eu vou utilizar para esse exemplo o Java 17. Então você tem que ter a JDK 17 instalada no seu computador, ok? Bem, feito isso, a gente vai começar setando algumas dependências que a gente vai ter nesse projeto. Por exemplo, venho aqui, adiciono dependências. Esse projeto vai ser um projeto web, então eu vou colocar aqui Spring Web, que ele já vai dizer que vai ser criada uma aplicação web, que vai ter as suas RESTfuls ali para conexão, beleza? Ok. Aí, a próxima dependência que eu vou colocar é o DevTool, que está aqui, Spring Boot DevTools. O que é essa ideia do DevTool? Você geralmente quando está trabalhando com Java, você tem que pegar e parar e rodar de novo para aplicar as atualizações. Você utilizando esse Spring Boot DevTools, você vai ter já uma dependência que vai fazer a gestão do que está acontecendo no teu código. Que se tiver alguma coisa que foi alterada, ele já vai atualizar toda a dependência sem você precisar reiniciar o projeto, beleza? Ok.
Vamos trabalhar também com JPA. Então, Spring Data JPA, vamos colocar essa dependência. Aí já colocamos também os validations ali dos seus beans por Hibernate. Vou estar utilizando um banco de dados em memória para esses exemplos aqui. Vou colocar então que é o H2, ok? Bem, temos H2. Mas lá na frente, se você quiser atualizar e utilizar um banco, você pode vir aqui, por exemplo, colocar assim, MySQL, tem ali o driver MySQL. Eu vou deixar já aqui setado que talvez lá na frente a gente utilize o Postgres, beleza? Se eu não quisesse colocar, não tem nenhum problema, você simplesmente poderia deixar para depois, né? Só para você ver o que está acontecendo. Quando você vai colocando essas informações, eu venho aqui no meu Explorer, você vai ver a estrutura do projeto sendo montada. Ele já seta ali para você o POM. O que é esse POM? Você vai ver as informações que você colocou, né? A versão ali do teu Spring. Ah, se eu fosse para trabalhar com uma outra versão do Spring, você viria aqui no Version e você mudaria, porque ele não aparece, porque você pode trabalhar tipo um projeto legado, do Spring 2. Alguma versão, aí você alteraria aqui, tá bom? Mas isso se alteraria quando? Quando você tivesse feito o download, ok? Aí as dependências que você setou, tá aqui, né? Validation, Spring Web, os DevTools, né? Beleza, confirmei. A pastinha SRC está aqui. Vou fazer o download. Feito o download ali, você vai pegar ali da tua pasta de downloads, aonde você salvou. Deixa eu pegar aqui na minha pastinha downloads. Puxei. Né? Aí eu vou colocar ela onde? Eu vou colocar lá aonde está sendo setada essa minha workspace. Aonde que eu estou na minha workspace? Estou nesse caminho aqui, vou pegar, vou trazer, então eu venho aqui, ó, vou colar. Aí eu vou extrair para cá. Vou apagar que jogue já na raiz ali da minha workspace. Extraiu, beleza, estamos aqui com o helpdesk. Vou vir aqui, voltar e vou pedir para fazer o import. Então, file import. Como eu vou utilizar um projeto que está com dependência Maven, já vou setar ali que é o Maven, Existing Maven Project, Next, vou setar lá, puxamos, selecionamos e damos um Finish. Ele vai fazer o import, vai carregar aqui para vocês, ele tem as dependências do Maven para fazer o download também. O que eu posso fazer? Eu quero garantir que veio todas as dependências do Maven. Venho aqui no projeto, botão direito, venho em Maven e vou dar um update, ok? Atualizou, venho aqui na SRC Main, dentro da nossa package, abro essa classe principal, que ela é a classe principal do projeto Maven, porque ele está setado com essa annotation aqui, Spring Boot Application. Eu vou pedir para rodar Run as Spring Boot App. Vamos ver se ele vai rodar certo. Beleza, rodou ali pra gente, né? Quer ver se deu certo? Então você pode vir aqui, ó, na porta 8080. Vamos pegar aqui, localhost 2.8080. Ele vai bater lá no teu projeto. Beleza, tá lá, inicializou o projeto. A partir daqui, a gente vai começar a criar a estrutura do nosso projetinho aqui. O que a gente pode fazer que é legal? Ir fazendo os commits pontuais do que a gente for fazendo, né? Então, para cada commit ser tipo um ponto de história, né? Então eu venho aqui no meu diretório, vou entrar aqui dentro do helpdesk, vou pegar e vou chamar o git bash, né? Se eu não tiver o git bash aqui no vier, não tem problema, eu chamo o git bash aqui, né? E vamos navegar até ali. Então, vamos ver aqui ó, o que eu tenho. Eu tenho que chegar até esse diretório, né? Vou lá e coloco um dir, ó. Ele vai me mostrar algumas coisas ali. Vou dar cd ponto. Eu estou na users, né? Eu tenho que chegar onde? Eu tenho que chegar lá na unidade C, né? Então C, vou voltar um nível para trás, sou na unidade C, C, desenvolvimento, barra, Ganesha, barra. E eu quero entrar no help desk. Entrei dentro do diretório. Se ficou muito sujo ali para você, você dá um clear, né? Caso você não tenha instalado o Git Bash, você tem que fazer a instalação para poder fazer essa gestão de commits. Caso você não queira fazer, também não tem problema. Você pode ir seguindo, né? E depois você deixa mais para frente. Isso aqui é só uma sugestão. Então eu vou inicializar esse projeto aqui no Git. Como é que eu faço? Eu venho aqui, Git init. Ele inicializou, automaticamente ele já setou ali
uma branch, né? Que essa aqui é a nossa master, que a gente está colocando as informações. O que você pode fazer? Você pode interligar esse projeto lá com o teu GitHub, né? Então, por exemplo, aqui você pode ter o GitHub e pegar as informações. Caso você não tenha GitHub, aí você faz o cadastro aqui, né? Para poder fazer essas configurações. Como eu já tenho aqui, eu vou colocar aqui algumas informações. Por exemplo, assim, ó. Eu vou colocar assim, git config a configuração global, né, que está lá. O meu username é o username que eu utilizo no meu GitHub. Eu utilizo esse nome Kanishan Dev, por exemplo, né? Dou um Enter. Aí você coloca também o seu git config git config -- global, o seu user.name, ok? Ali você coloca seu username. Dá um Enter. Ele já entendeu, deu tudo certo, né? E aí vamos ver assim, o que temos aqui de coisas para commitar. Eu venho e coloco seu git status. Aí ele me mostrou ali que tem todas essas dependências ali do projeto. Eu vou adicionar para a nossa parte de staging. Então eu coloco assim, ó, git add ponto. Vou confirmar se está tudo ali. Git status foi adicionado para fazer o commit. Depois que você fez o add, o que você faz? Você vai fazer o seu primeiro commit. Então, ó, git commit -m e eu coloco lá. Projeto inicial, por exemplo. Vamos ver. Git status. Ok. Tá tudo commitado. Então, nossa primeira tarefa. Bem, agora com o nosso projeto criado, podemos pensar nas nossas classes e também nos nossos enumerations. Então, nosso projeto vai contar com as classes de pessoa, onde uma pessoa ele pode ser um técnico ou um cliente, e com uma classe de controle de chamados. E para facilitar isso, vamos criar também os enums. Vai ter um enum para status, um enum para tipo de perfil e um enum para nível de prioridade. Vamos trabalhar com 3 status, geralmente para aberto, andamento encerrado. Para perfil, vamos ter administrador, cliente, técnico e prioridades a ser baixa, média ou alta. Então, esses são os 3 perfis que a gente vai trabalhar. Vamos lá no nosso projeto no Spring Boot e vamos começar criando então as nossas classes ou os nossos packages também, né? Então aqui, ó, na nossa package, vou vir aqui new package, temos ali com o nome seu .helpdesk, eu vou colocar aqui o domain dele e vou nomear aqui com enums, ok? Eu vou colocar enums, né? Se atente que o enum com M é uma palavra reservada, então eu coloco o S que ele vai assumir ali, finish, e vamos criar nosso primeiro enum. O primeiro enum que a gente vai ter aqui é o nosso perfil. New enum, perfil, vou dar um finish, criou dentro da pastinha do enum ali, e eu vou colocar então, ó, como que vai ser o enum? Qual que é a ideia do enum? Como é algo que vai ser uma configuração, um padrão, ele é algo constante, então a gente vai fazer esse chaveamento aqui dentro desse nosso enum. Vou começar colocando aqui, ó. O que tem um enum? A gente tem, por exemplo, um código, integer, vou dar o nome de código, e a gente também tem uma descrição, então private, string e descrição. Vou vir aqui, ó, e vou fazer a referência, ó, então, ó, admin vai ser um dos perfis, vou colocar aqui o valor dele é 0 e a anotação dele seria role admin. Aí depois temos o cliente, tipo 1, e vou colocar o nome como role, regra de cliente. Depois temos o técnico,
código 2 e vai ter uma regra de técnico. Ponto e vírgula. Salvamos. Aí vamos criar aqui os nossos getters. Os getters aqui, a gente não vai precisar ter um set de código e nem de descrição, porque vai ser já um padrão. Então, vou colocar get código, get descrição, vamos gerar. E aí ele está dando um errinho aqui, que ele está pedindo para a gente criar o nosso construtor. Então vamos criar o construtor também aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo do int código. Já vamos aqui ajeitar integer código string descrição. Vamos passar a propriedade alimentando this.código recebe o código, this.descrição recebe a descrição. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer aqui um método para quando ele receber o código, ele percorrer para ver se esse código existe. Se esse código existir, aí ele vai fazer o cadastramento ali, vai validar que teve. Caso porventura esteja sendo cadastrado e não acha aquele código, a gente lança daí uma mensagem falando que o perfil não existe, ok? Perfil inválido. Vamos começar aqui então fazendo public static perfil. Aí vamos validar que ele é um enum, aonde ele vai receber o código. Se o código for diferente ou igual a null, por exemplo, a gente vai pedir para retornar aqui igual, que o retorno dele vai ser vazio. Caso não ache ali o valor vazio, a gente vai percorrer os valores desse perfil. Então, for perfil p perfil.values, values aqui de valores mesmo, tem dentro do perfil, if o código que foi passado, que encontrou ali, for igual ao perfil que está naquela posição, get código, a gente vai retornar o perfil que localizou, return p. Mas caso você não encontre, a gente tem que lançar uma exceção, né? Então, vamos vir aqui depois desse if e vamos colocar throw new argument exception. Tá dando uma travadinha aqui no meu autocomplete, então eu vou colocar aqui perfil inválido. Aqui tá com um parênteses a mais, corrigido aqui. Vou pedir para suprimir esse warning aqui, então surprise warning unset. Beleza. Agora que a gente fez a criação da estrutura desse perfil, vamos criar também o do status. Como praticamente é quase a mesma regra, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar o nome de status. Vou colocar aqui como aberto. Role, não é nenhuma role, eu simplesmente vou passar o nome, aberto. Andamento. E encerrado. Código descrição vai ser a mesma coisa. E aqui é onde está. Aqui já preencheu como status. Então, beleza. Só tenho que mudar aqui a mensagem. Status inválido. E aí o último, Ctrl+C, Ctrl+V, vai ser a nossa prioridade. Salvamos aqui. Vamos ver. Prioridade. O que a gente tem por aí? Baixa, média e alta, né? Então, baixa, média e alta. E
Aqui a gente só muda também a regrinha. Prioridade inválida. Beleza, vou só pedir para rodar para ver se deu tudo certo. Rodou. O que a gente pode fazer agora? A gente vem aqui no nosso Git. Vou dar um clear aqui para limpar. Vou pedir para ver Git status. Adicionamos esse package do domain. Como tem tudo isso aqui para commitar, eu vou colocar git add ponto. Adicionou a sua staging. E eu vou colocar aqui git commit -m e tipos de enums criados. Git status. Ok. Então, mais um pedacinho do nosso programa foi criado. Bem, agora que a gente já criou os enums, a gente vai criar as classes. Classe de pessoa, de cliente, técnico e tem chamado. Tanto o cliente quanto o técnico, eles herdam as propriedades da classe pessoa, que são essas aqui. No nosso sistema, a gente vai tratar assim, que não vai poder cadastrar uma pessoa, ele vai ter que cadastrar ou é um cliente ou é um técnico. Não existe pessoa, existe um perfil, né, um papel ali. Então o que vai acontecer? A gente vai proibir esse cadastro. Como que a gente vai proibir? A gente vai utilizar uma classe abstrata quando for criar essa pessoa. Então vamos começar aqui, ó, no pacotinho, new class, só que eu vou colocar aqui a pessoa e já vou anotar como abstract, ok? Vai guardar onde? Qual package? Vai guardar aqui no package de domain, tá bom? Helpdesk domain, vai se chamar domain. Aqui, ele vai criar aqui uma outra package, pessoa, public abstract class pessoa, foi criado. Beleza. Quais são os campos que a gente tem? A gente tem um tipo integer para id, né? Então, como quem está ali na pessoa só vai poder consumir essas propriedades? Ali, quem for herdeiro, eu vou colocar como protect, ok? Essa regrinha eu vou colocar aqui, ó, integer id. Então, o primeiro campo foi criado. Aí vai ter também um nome. Vou colocar aqui string nome. Vamos ter aqui o CPF, protect, string CPF. Vamos ter e-mail. E a senha. Que vai ter aqui criado. Aí, a gente também tem aqui também a questão dos perfis, né? Perfis da criação. Já vou voltar aqui no perfil, já aqui um espacinho, e aí tem a data de criação. Então, data de criação, protect, vai ser do tipo local date, data criação, quando foi criado esse nosso cadastro. E aí eu vou colocar uma anotação, que é o JSON format, e eu vou passar uma regra aqui, ó, que é o quê? Format vai ser dia barra mês com M maiúsculo e ano. Sempre quando for cadastrar, vai ser essa regrinha aqui. Dos perfis, o que a gente vai ter aqui para poder trabalhar? Vai ser também o protect. Uma pessoa, ela pode ter vários perfis. Isso a gente vai tratar, vamos dizer assim, que ele pode ser um cliente, pode ser uma pessoa. Só que ele não pode ter cadastrado o mesmo perfil mais de uma vez. Então a gente vai utilizar aqui um tipo, a gente vai set e vai ser um tipo integer, porque a gente está trabalhando ali nos enums com números, né? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui no perfil, ó, 0, 1, 2, né? A gente vai tratar dessa forma. E aí eu vou colocar o seguinte, ó, perfis, que ele pode ter vários perfis, e eu vou adicionar aqui new hash, meu hash code, cadê? New hash set ali. A gente vai ter que setar agora
da onde que vai carregar essas informações aqui, né? Que estamos aqui no perfil. A gente vai tratar isso aqui ainda. A gente já volta para tratar. Vamos gerar aqui os gets e os setters dos campos. Geramos nossos gets e os setters dos campos. Só que aqui no set perfil eu vou apagar. Acabei criando, mas não tem necessidade, porque a gente não vai setar perfil. A gente vai consumir esses perfis ali do enum. Então assim, ó, quando a gente for fazer o get perfil, a gente vai fazer um tratamento aqui. O que vai acontecer? A gente vai esperar o retorno desse perfil. Então assim, toda vez que eu for passar o perfil, a gente vai esperar o retorno ali do enum. E aí a gente vai fazer uma lógica aqui, que é a seguinte função. A gente vai pegar o return perfis, ponto string. A gente vai mapear ali o que tem dentro dessa collection. A gente vai pegar a enum, ponto to enum, passando o código que a gente vai receber aqui, se encontrou, e acessando a collection, a gente vai setar o valor ali. E aí quando a gente for adicionar o perfil ali na nossa classe pessoa, a gente vai criar uma função aqui, public void add perfil, passando um perfil aqui. A gente vai fazer a leitura do nosso set e vamos adicionar esse perfil aqui que a gente está recebendo, ponto get código, que a gente sempre vai trabalhar com o código. E aí, lá em cima, no nosso perfil, a gente vai ter que avisar que essa propriedade ela vai trabalhar com um elemento. Então, um elemento do que? De collection. Element collection, a gente vai dar um fetch, e sempre quando for popular esse campo, ele vai ter que dar um fetch type.eager. Ele vai fetch type.eager, vai fazer esse carregamento antes. E aí a gente vai trabalhar com um apelido aqui também, né? Mas aí a gente coloca daqui a pouco ele. Tá? Eu coloquei uma sujeirinha aqui, Shift-O, você apaga. Vamos gerar também os construtores aqui da nossa classe. Aqui um com todos os campos. Aqui na data de criação, eu vou colocar uma regra que ele vai ser populado de que forma? Ele vai acionar a biblioteca local date e vai pegar o now agora. Essa data de criação eu não preciso passar aqui no construtor, porque já vai ser preenchido automaticamente ali. Então eu vou apagar aqui. E eu vou colocar uma regra aqui, que é o seguinte: o perfil, por padrão, eu vou passar um perfil aqui para essa pessoa. Vou dizer que ele é um cliente, ele pode ser um cliente por default. Vou criar também um construtor sem nenhum parâmetro. Vou adicionar o perfil.cliente. Vou adicionar um hashcode aqui, implementar source headcode ali. Esse hashcode aqui, eu vou fazer só pela data de criação, por exemplo, data de criação e o ID, que não deve ter registros parecidos, né? E eu vou fazer a criação também aqui do hashcode e equals. Vou utilizar o CPF e o ID da pessoa. Então, vou CPF ID e CPF ID aqui. Que em teoria a gente não vai ter nenhuma duplicação, né, de CPF e ID aqui para esse cadastro. Então dessa forma que a gente criou a nossa primeira classe. E aí a gente vai criar agora o técnico, new class técnico. Técnico não vai ser abstract, né? Ele é uma classe real, né, concreta. Ele vai estender ali de pessoa. Uma coisa que eu não fiz foi fazer a implementação referente do serializable ali, né? Então, vou voltar aqui na classe pessoa, implements, serializable. Aí ele vai reclamar, vai pedir para fazer a implementação aqui do serializable, do serial version. Vai pedir para fazer a adição do serial version. A gente faz aqui. Temos aqui no técnico, como eu implementei a serializable, vai pedir aqui também.
adicionamos já um aqui também. E aí a gente vai fazer os campos ali no técnico, que é os mesmos que tem aqui praticamente, né? Aí a gente vai adicionar só o construtor do técnico. Esse técnico, no enum que ele tem uma questão de perfil ali, né? Que é técnico 2, né? Que seria a regra ali. Então, vamos adicionar add perfil, vai chamar o perfil.técnico. Feito o técnico, vamos lá para o cliente e vamos criar também a classe de cliente. Olha, eu cometi um erro, eu criei um técnico aqui dentro dessa package, mas ele tem que estar aqui dentro do domain. Então, estou corrigindo aqui, ó. Beleza. Então, aqui, cliente. Cliente, mesma regra, ele vai estender de pessoa. Vai pedir para adicionar o serial dele. Vamos adicionar aqui o construtor. Construtor da superclasse, né? Corrigindo aqui, ó. Então, cliente e cliente aqui com todos os campos. Eu vou adicionar aquela regrinha aqui, cliente, ele vai ter um perfil add perfil.cliente. O cliente aqui também vai ter o add com todos os campos, adicionando perfil.cliente. E também tem uma questão aqui no técnico. O técnico, eu adicionei o técnico com esse construtor. Eu posso apagar também aqui, ó, e fazer o seguinte, ó, source, utilizando o construtor da superclasse. Daí ele vai gerar aqui, ó, pessoa técnico, ó, mesma regrinha. Aí o técnico aqui vai ter qual regrinha que é o técnico? O técnico, ele vai ter ali o add perfil, que é perfil.técnico, mesma regra aqui embaixo, add perfil técnico. E aí vocês veem que eu mesmo chamando o construtor, quando eu vim aqui no source, coloquei esse construtor lá do pai da superclass, ele transformou num construtor chamado pela classe que está sendo chamada. Então, feito aqui. Ok. E aí o que falta agora? A gente falta colocar a classe de chamado. Então vamos criar essa classe de chamado também aqui, ó. Então, domain new class chamado. Chamado vai ter, como o chamado ele não é herdado, aqui vai ser private, beleza? Então private ali, integer id, data de abertura, private vai ser local date, data abertura, vai ser aquela regra local date ponto o now atual, data de fechamento, private, local date, data, fechamento do chamado. Esse aqui não vai ter nada inicializando porque vai ser fechado em um determinado dia que aconteceu a conclusão desse chamado. A prioridade, private, aqui, prioridade. Qual é a prioridade desse chamado? Então, prioridade, qual que é o status desse chamado? Private. Pode ver que eu estou chamando o que? O enum, né? Status dele. Status do enum. Atenção que é enum, tá? Status. Título, né? Private. String. Título. E observações. Private. String. Observações. E vamos ver aqui. E aí um detalhe bem importante. O chamado, ele tem um cliente e tem um técnico envolvidos, né? Então a gente vai fazer essa relação aqui também. Então eu venho aqui, ó, e coloco assim, ó. Private, vai ter um técnico que vai atender e vai ter um cliente que solicitou isso aqui. Então a gente fez essa relação aqui.
E aí o que a gente faz? A gente pode gerar os construtores, né? Lá da classe Pi, por exemplo. Aqui não tem Pi, né? Aqui não é simplesmente usando os construtores. Adicionamos aqui. ID. O que eu fiz de errado aqui, ó? A gente tem como regra ID. Se eu vou abrir um chamado, vai ter um ID, vai ter uma prioridade, vai ter um status, título, observação, técnico, cliente. Data de abertura e data de fechamento não tem. Não tem data de abertura porque está sendo passado aqui, e data de fechamento eu não sei quando vai fechar, então vai ficar em aberto, então a gente não precisa preencher. E aí vem os getters e os setters. Geramos os getters e os setters aqui. Vamos gerar também o hashcode e o equals. Hashcode e equals, aqui basicamente a gente pode controlar pelo ID, né? O ID vai ser único para cada chamado, então adicionamos aqui hashcode do ID. Então dessa forma a gente fez a criação das nossas classes. E aí, para não perder o costume, vamos fazer o nosso commit. Vamos ver o que foi atualizado aqui, git status. Vimos que entrou todas essas classes, chamado, cliente, pessoa, técnico. Vamos adicionar aqui, git add ponto. Vamos fazer o commit, git commit -m, e vamos colocar aqui que está sendo criado as classes de domínio da nossa aplicação. Ok? Git status, nada para ser criado. Mais uma tarefa criada aqui no sistema. Bem, agora que a gente já fez a criação das nossas classes, a gente vai para o próximo passo, que é fazer o mapeamento dessas classes com o JPA para que seja criado as tabelas lá no banco. Então vamos lá. Pessoa. A pessoa, ela vai ser uma classe, né, que vai estar sendo herdada tanto por perfil, tanto por cliente quanto técnico. Então aqui no abstract a gente vai colocar então a chamada do entity aqui, ó. E se atente que eu estou colocando o entity Jakarta, ok? Aí adicionamos aqui. O que esse entity significa? Que isso aqui vai ser uma tabela. Aí a gente tem outro campo que é importante a gente mapear, que é o ID. O ID vai ser o que? A nossa chave primária. E aí para a gente fazer o ID sendo uma chave primária, @ID, pacote Jakarta, e a gente vai pedir para que seja controlado já as chaves primárias com alto incremento. Então a gente vai utilizar generate value aqui. E aí a gente vai utilizar a estratégia. Vamos colocar generate_type.identity. Ok? Pronto. E aí a gente tem mais o que de importante? Temos o nome, temos aqui o CPF. O CPF eu vou colocar aqui uma regrinha, o column dele. O column dele vai ser unique, então não pode ter repetição lá na base de dados. Eu não coloquei nenhuma anotação aqui no nome, porque o que entende aqui? Quando eu coloco essa annotation entity, quando for gerar a base de dados, ele vai pegar o nome que está aqui na minha propriedade, que se chama nome, por exemplo, ok? Ele segue a sequência ali. E aí, temos o e-mail. O e-mail também, ele tem que ser único, column, unique, true. Então, vou dar um enter aqui só para ficar mais entendível. A senha, a gente não tem nenhuma configuração em especial aqui para ele. O element column aqui, eu já deixei ele feito na última aula, né? O que significa esse element column? Esse element collection aqui, eu já tinha feito. E o que significa ele? Que sempre quando for carregar os perfis, ele tem que carregar antes. Vamos imaginar que a gente está fazendo uma tela front-end e tem que aparecer a tela, daí você clica na combo box. Quando criar aquela tela, já tem que estar aparecendo quais são os perfis. Então eu falo assim, ó, antes de você começar uma chamada para a pessoa, você já carrega para mim os elementos que tem de perfil, eager, ok? E aí, eu vou anotar que isso aqui também vai vir lá da base de dados, que é o que? A collection table, collection
collection table, e eu vou colocar aqui o name dele, que vai se chamar perfis, por exemplo, ó. Perfis vai ser o nome que tá lá, ok? Temos aqui uma annotation também de JSON format, né? Mapeamos a classe de pessoa. Agora vamos vir aqui no técnico. A gente também vai anotar que isso aqui, essa classe, ela faz referência a uma entidade lá no banco de dados. O técnico, a gente vai ter que falar o seguinte, ó. O técnico, ele atende uma lista de chamadas, né? Ou chamados. E aí a gente tem que falar, o técnico atende quantos chamados? Um ou muitos chamados. Então temos que fazer esse mapeamento aqui, que seria como a ideia de ceder a chave primária lá de um lado e recebendo como uma chave estrangeira, por exemplo, né? Vamos colocar então aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, private list do pacote util, eu quero, ó. Pacote util. Eu quero fazer uma lista do quê? De chamados. Vou colocar aqui o nome de chamados. Igual a new array list. E eu vou falar, ó, aqui coloco a annotation one too many, um para muitos, um técnico para muitos chamados. Mapeamento, vou dar o nome de técnico aqui. Esse vai ser o apelido desse campo. Como a gente colocou o campo chamados, o que a gente vai fazer agora? Vamos gerar o getter e o setter dele. Gerado aqui. E vamos lá para os clientes também. Cliente. Cliente, ele é atendido por técnico, né? Mas ele tem... Como que é essa relação do técnico com o cliente? Ele não é direta, né? Porque ele tem uma relação de chamado. Então, é um chamado que une tanto o cliente quanto o técnico. E um cliente, ele pode ter um ou vários chamados abertos. Então, vamos vir aqui. Fazer a mesma ideia também, private list Java util, uma lista de chamados igual a new array list. E vamos colocar aqui a relação, né? One to many. Mapeado, o nome que vai ser referência lá do lado dos chamados é o cliente, né? Mesma coisa, vamos fazer o generate dos getters e dos setters para esse campo de chamados. Agora vamos para a classe de chamados e vamos fazer a annotation também aqui, para ele entender o JPA que tem que criar essa tabela. Chamado é uma entidade, entity. O nosso ID que vamos ter, faltou eu colocar uma coisinha bem importante aqui no chamado, que é o nosso serializable. Então eu vou pedir para implementar serializable também. Legal. Então, ID, ele é um ID, chave primária. Vai ser um generate value. A estratégia que vamos utilizar é o generate type.identity. Aí, data de abertura. JSON format. Aí a gente coloca partner, dia, mês, ano, para ficar certinho ali. Esse partner também que eu estou colocando aqui, eu vou utilizar também na data de fechamento, ok? Prioridade, tá aqui prioridade, status, observações. E aí a gente chegou aqui nas relações, ó, que é esses dois campos, tanto o técnico quanto o cliente, que vão estar sendo referenciados como uma chave de relação, né? Então aqui, o chamado, ele pode ter o quê? Muitos chamados, many, to, one, muitos chamados para um técnico. Então, name, vou colocar aqui, name igual técnico underline ID. Aqui eu fiz uma coisinha errada, ó. Eu coloquei que é many to one, mas é um join column. Aqui que eu vou falar como é que vai ser essa relação, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Então a relação
muitos para um, muitos chamados para um técnico, aonde vai ter a sua coluna do join com o nome de técnico ID. E aí a mesma ideia aqui também, um cliente pode ter muitos chamados para um cliente, né? E aqui, na vez de ser técnico, eu vou colocar como sendo um cliente ID. E agora, para rodar e ver isso funcionando, o que nós temos que fazer? A gente vai vir aqui no Source, Application Properties, e a gente vai passar essas configurações aqui, ó. Aí você dá uma pausada e copia isso aqui. Qual que é a ideia, né? Então, esse arquivo Application Properties é onde vai estar configurado como que é as configurações desse projeto, tipo de banco de dados, servidores, né? Aqui, o nome da aplicação. A gente vai estar avisando que vamos estar utilizando o H2. E aí, para a gente poder ver no console o que está acontecendo, está como marcado como true. Esse H2 if em console é como a gente vai usar esse nome para poder fazer a abertura do painel de gestão do H2 via navegador. A nossa URL, o driver de conexão, o usuário, o nome do usuário SA, password eu não vou estar utilizando, o Hibernate, e eu vou deixar habilitado aqui para, como está fazendo para estudar, para a gente poder ver a criação desses comandos SQL que vai ser gerado ali, ok? Vou salvar aqui. Vamos ver se vai dar certo essa rodada aqui, nossa. Então, vou pedir para rodar. Opa, deu algum erro aqui já. Então, ó, ele já está reclamando para mim aqui, ó, que ele foi criar lá na classe de chamado o campo cliente. Ele não encontrou isso aqui para poder criar. Então deu problema na nossa relação. E aí o problema que faltou aqui foi eu anotar a classe cliente com a annotation entity. Por isso que ele falou que ele não estava reconhecendo. Então eu vou vir aqui no cliente e eu vou anotar como entity. Salvo. Vamos rodar de novo. Legal, ó, deu certinho, ó. Olha só que coisa interessante, ó. Ele começa dropando as tabelas para se existir caso ele faz o drop, e aí ele coloca a criação da tabela chamado, perfis, pessoa. Aqui a alteração para criar as suas chaves estrangeiras, né? Vamos ver se deu certo isso. Como é que a gente faz para ver se deu certo isso aqui? Eu venho então aqui no navegador, eu vou colocar localhost, 8080, e eu vou utilizar barra e vou colocar H2 if em console. Dou Enter. Qual que é a senha? SA. Não tem, desculpa, qual é o usuário SA e a senha não tem, né? Vamos conectar. E olha lá, ó, chamado, ó. Ele criou para você a estrutura. Então, dessa forma aqui, a gente já tem uma base de dados que foi criada baseada nas annotations. E foi bacana ter dado esse erro, porque, em teoria, o console fala com você, né? Ele falou assim, olha, vocês deu problema na hora que foi criar esse campo de cliente, que você tem aqui, numa entidade chamado. E daí ele foi ver, o cliente tem cliente? Eu fui lá ver, não tinha entity. Então, foi muito importante esse erro aqui. Então, a gente já tem agora o quê? O mapeamento das JPAs, e a gente viu conectando com o banco de dados H2. O que a gente vai fazer agora? Vou fazer mais um commit de ponto de história aqui. Vou chamar lá o meu git bash. Vou colocar git status para a gente ver o que tem de alteração. Ó, chamado, cliente, pessoa, técnico, o arquivo de application properties, onde a gente configurou a configuração do banco, né? Vou pedir para adicionar git add ponto. E aí eu vou colocar o que mais? Ó, só para vocês verem, git status, adicionamos na staging e eu vou fazer o commit, né? Git commit -m adicionado anotações JPA para a criação das tabelas de domínio. Git status, tudo commitado, mais um pedacinho a gente fez. Bem, agora que chegamos no final desse primeiro vídeo, o que você achou? Trabalhoso, né? Tem bastante detalhes que a gente teve que trabalhar durante esse vídeo. E para não ficar muito grande,
A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai começar a trabalhar a parte de repositories, montar a nossa estrutura de organização. Vamos evoluir mais esse projeto. A gente teve a DAO, vamos começar a pensar nos repositories, evoluir para nossas RESTs, trabalhar com ferramentas como Postman para poder acessar essas APIs e vamos indo um pouquinho de cada vez. Te espero no próximo vídeo. Obrigado, um forte abraço, Ganeshan.